dizendo que eu amei esse formato do lado de fora, ao ar livre, o ambiente estava lindo, concerto ao vivo com o cantor chamado Miles Smith, se eu não me engano, uma música boa para entrada assim dos participantes, foi super legal ver eles descendo as escadas assim, deu para perceber que tava todo mundo tenso, ninguém deu um sorrisinho nem nada, um tchauzinho, eu acho que tava todo mundo tenso e concentrado para não cair enquanto estava descendo aí as escadas, mas eu achei bem legal o ambiente. A Vanessa e o Nick logo de cara já começaram a falar com o Jordan e a Megan. A Megan confirma que sim, que terminou o relacionamento pelo estilo de vida deles e que parte dela queria ter dado tempo para que o Jordan chegasse lá no mesmo nível do estilo de vida que ela. Mas ela já teve a experiência no passado, onde ela já namorou pessoas que eram potenciais, então ela preferiu terminar a relação porque ela teve medo de que ele não chegasse lá. Bom, ela disse que doeu escutar que o Jordan se arrependeu de apresentar o filho para ela. Deu para perceber que ela ficou bem emocionada quando falou isso, que foi uma coisa que realmente a machucou, mas disse que entende que o filho é tudo para ele. Então o Jordan esclarece que não foi pela pessoa, e sim apresentar alguém que vai ficar um pouco tempo na vida do Luca, né? Que ele fala que nessa fase as crianças precisam de estabilidade. Então ele se arrepende de ter apresentado alguém que não vai ficar na vida do Luca, não por causa da pessoa. Ele fala que é uma pessoa incrível, queria esclarecer isso, eu não sei se ele recebeu algum comentário do tipo, mas pra mim tinha ficado claro no reality, né? Mas se não ficou claro, na reunião é pra isso mesmo, pra esclarecer coisas. O Jordan, então, ele disse que ela seria uma mãe incrível, com toda certeza. A Megan conta que aquele dia, ela disse aquilo porque foi um dia emocional, cheio de questionamentos, e confirma o que a gente já suspeitava, que ela teve um filho, tem 2 meses de vida e que agora ela sabe sim que é uma mãe incrível. Foi legal isso. Todo o elenco na hora ficam surpresos porque ninguém sabia. A única pessoa que sabia foi a Kelsey, que não contou pra ninguém. Tipo, foi muito legal isso. Eu assistindo não sabia se o Jordan sabia ou não. Eu não entendi muito bem a cara dele ali no momento. Então eu fiquei feliz quando o Nick perguntou. Ele disse que sim, já sabia, porque alguém sem noção entrou em contato com ele no Instagram, queria causar. Então ele foi e já perguntou pra Megan diretamente se era verdade ou não, o que ela confirmou que era verdade, ela foi sincera sobre isso. Então ele agradeceu por ela ter sido transparente, por ter confirmado a história. Ele disse que se ele tivesse descobrido ali com todo mundo, ia ter sido um choque para ele, ia ter sido difícil, então ele agradece por ela ter sido honesta e ter contado antes. E ele fala que sabe que a Megan e o seu parceiro serão pais incríveis. Então aparece assim o Paul na plateia, né, confirmando que o moço das fotos que vazaram na internet era mesmo o companheiro da Megan, né, o Sr. Paul. Ela conta que as filmagens terminaram em abril e ela conheceu ele em julho através de um amigo em comum, e que engravidou 3 meses depois. Não foi um relacionamento fácil, teve alto, teve baixo, que eles não são perfeitos, que não foi perfeito, mas que eles estão felizes. Então é isso que importa. Então aí o Jordan compartilha, né, que depois que terminou o reality show, ele se encontrou com o Mike algumas vezes, e uma dessas vezes ele disse que tinha que contar alguma coisa pra ele. Então o Jordan falou, conta, fala logo o que foi. E o Mike falou que ele saiu com a Megan depois que o reality show terminou algumas vezes. A Megan confirma a história, ela fala que é verdade, mas ela disse que nas cabines eles tiveram uma química, mas na vida real não, essa química não apareceu. Ela também conta que encontrou com o Blake pra conversar, porque ele queria pedir desculpas por ter sumido assim, sem dizer nada. Todo o elenco nessa hora confirma que o Blake, ele é muito fofinho. Não sei, o Blake pra mim tem a vibes do Fred. Eu achei legal essa parte que todo mundo começou a falar bem do Blake. Jordan também esclarece o lance da diabetes, que existem 2 tipos, que o Luke é o primeiro tipo, que é genético, então não há nada que fazer, simplesmente acontece. E conta que o Mike também mandou mensagem pra ele se desculpando e diz que tá aprendendo a diferença, e fez uma doação para uma instituição de caridade, que já perdoou o Mike desde o primeiro dia, que tá tudo bem. Ele foi perguntado se ele tava namorando, ele disse que saiu com algumas pessoas, mas nada sério. Dois, é pra ver que tem um carinho entre os dois. Não tô falando sentimento, tô falando assim, carinho mesmo, admiração pela história dos dois. Eu acho que na vida real eles não teriam se conhecido, sinceramente. Eu acho que é o casal que mais aprendeu com toda essa experiência. De verdade, o que importa é que eles estão bem, eu espero que eles sejam felizes. E outra pessoa que chegou depois, aí terminou com o Jordan, com a Megan, e chegou Patrick. E aí chegou Patrick tá gato. O Patrick conta que ele nunca teve clareza porque a Casey
terminou com ele. Ele imagina o motivo, mas ela não falou, não verbalizou o que ele só viu as imagens quando saiu a temporada. Ele conta que teve muita dificuldade de escutar a verdade da Casey, que ela ficava contando várias histórias, ficaram dando volta. Então diz que esse é disse pra Casey, né? Casey, essa é uma ótima plataforma simplesmente pra você pedir desculpas pelo dano que você causou e a gente terminar essa situação numa boa. Eu não me importo, Anel, eu tô mais interessado com as suas desculpas. Então a Casey conta sua versão dos fatos, que eu não sei se aconteceu isso, mas eu acho que ela deu uma ensaiada, assim, não me pareceu muito natural ali as respostas da Casey. Eu acho até que a Vanessa percebeu também, pela forma como ela falou com a Casey. Bom, basicamente, ela diz, continua insistindo, né, nessa história, que o que ela queria era proteger o Patrick, que foi muita pressão e que ela não sabia se a atração entre os dois ia crescer ou não. Basicamente foi isso que ela disse. Nessa hora eu só ficava, velho, pede logo desculpas, só pede desculpas, né? Aí o Jordan e o Joey estavam sentados assim na frente, Casey, Ali e Anne de trás, Jordan e Joey aqui na frente, cascando de rir da Casey. Então essa hora foi engraçada, assim. Bom, basicamente ela reluta em pedir desculpas, falando que ela foi a segunda opção dele e que ele talvez não amava tanto assim. Ele então fala que ela sabe bem que a Ana foi embora no 5º dia do experimento e que eles dois ficaram até o 10º dia, que ele se importa com ela. Entre essas conversas surgiu o assunto do anel. Sobre o lance do anel, aqui tenho que comentar que a Aline, né, a Ali, bem e me disse que quem dá os anéis é a Netflix, então por que não ficar com eles? O que me fez pensar que talvez ela não tenha devolvido o anel dela. Aí o Jordan vira e fala, mas por que ficar com o anel? Casey disse que perguntou para o Patrick no saguão se podia ficar com o anel, e ele disse que sim. Aí Patrick responde, Casey, eu disse sim, porque achei que a gente fosse se ver em Denver e tentar alguma coisa, mas não, você não fez esforço nenhum pra isso acontecer. Que ele não se importa com o anel, que o que ele quer mesmo é que ela peça desculpas pra encerrar esse capítulo, que ele não quer ver ela ficando tomando hate, né? Ela no final disse que se importa com ele, pede desculpas do jeitinho dela, né? E pergunta se ele quer o anel de volta, né? Aí o Patrick pergunta, você acha que eu deveria ficar com o anel? Não pelo dinheiro, eu não me importo com o dinheiro. Por princípios? Você acha que eu deveria ficar com o anel por princípios? Ela disse que sim. Então ele fala, eu vou aceitar. E ele vai pegar o anel. Eu achei a expressão dela bem contrariada na hora de devolver o anel, mas ela devolve, né? Eu acho que ela deveria ter pedido desculpas já assim que chegasse em Denver, sabe? Não demorar 1 ano e meio pra pedir desculpas, mas nesse caso, antes tarde do que nunca. Aí rolou uma dinâmica lá do basquete, né? Um jogador de basquete profissional apareceu, os dois começaram a arremessar e ele falou, quem ganhar fica com o anel. Foi muito legal a disputa, no final a Casey ganhou. Aí o Patrick devolveu o anel pra Casey, deu um abraço nela, assim, deu pra perceber que ele foi sincero aquele abraço. Ela ficou com uma carinha super feliz na hora que ele devolveu o anel. Eu gostei dessa parte. Eu acho que o Patrick não ia ficar mendigando o anel, sabe? Bom, nessa parte da treta do anel, eu ficava só lembrando da primeira temporada. Quem lembra dessa temporada aqui? Comentei nos comentários. Bom, seguimos. Casey, questionada se saiu com mais alguém do elenco, diz, não sei como responder isso, e olha pra Lily. Então nessa parte eu acho que ela realmente ensaiou assim as respostas. Ou, no caso, essa parte ela não ensaiou, foi uma pergunta inesperada. Então ela fala que saiu com o Joey basicamente 1 mês e meio, mas eles foram se afastando, que os dois não estavam prontos pro relacionamento. Lembrando que nos pods, ela foi a 3ª pessoa preferida do Joey e o Joey foi a 3ª pessoa preferida dela. O Joey meio que confirma a história, a Madison disse que já sabia que os dois tinham ficado, que é um evento que ficou conhecido como a festa da piscina do Mike. Casey a procurou e disse que a gente pegou a mesma figurinha, né? Conta que na noite da prova do vestido de ternos, ela saiu com os amigos do Joey. E nesse dia, eles encontraram a Casey em um bar, né? E o Joey disse que a Casey estava com o zoinho pra cima dele. Depois desse dia, eles terminaram. Casey fala que só saiu com o Joey no final de maio, que não teve nada a ver com o término dos dois, mas que gostava dele. E que chorou quando ele apareceu na festa da piscina com a Avery, que é a atual namorada do Joey. O Joey disse que não lembra de ter falado isso sobre a Casey nesse encontro no bar, mas que é mentira, né? De cara ele falou, mas é mentira, né? E ele falou que o término dos dois não tem nada a ver com aquele dia, não. Ele já tava se sentindo mal antes de encontrar a Casey no bar, e o Nick confirma isso, ele fala que o Joey realmente tava muito mal no dia da prova dos ternos, né? Ele se lembra disso. Madison então pergunta por que ele não disse nada antes. Ela sai com os amigos dele, que ela ficou lá falando que o amava, que eles iam casar,
quando o Joey já sabia que não. Então ele disse que queria terminar bem a noite, eles iam ter uma conversa difícil no outro dia. Eles comentam que saíram uma vez depois de ter terminado, né, o relacionamento, pra tentar entender o que tinha acontecido. Aí quando o Joey a levou para o carro, ele começou a beijá-la e a chorar. Então ela pergunta o que foi isso, né, Joey? Bom, o Joey disse que é verdade, que tinha sentimento por ela, por isso que ele chorou ali, mas ele disse que não devia ter beijado ela. Madison disse que ainda não sabe o motivo do término e nunca vai saber, porque o Joey não sabe explicar e ela tem que aceitar isso. E é verdade, ele nunca confirma, né, o que foi que aconteceu. Sobre os comentários sobre o corpo dela, ele pediu desculpa, disse que não foi a intenção dele, que isso é uma conversa sobre... Eles tiveram sobre tipo físico, que foi uma vez que eles nunca mais falaram sobre isso, mas ele pediu desculpas e disse que o término deles não foi por causa de atração, que eles tinham química, que não foi isso. Ela aceita as desculpas do Joey. O despedido dele parece honesto, parece que ele foi honesto, mas gostaria de colocar um parênteses aqui, de forma geral, eu não sei se foi isso, mas às vezes tem pessoas que amam ficar com você, tem aquela química enorme, mas não é suficiente para algo sério, não é amor. E tudo bem, desde que as duas pessoas sejam honestas sobre isso. Não fiquem só, como eu gosto de dizer, cozinhando a outra pessoa, né, esperando que apareça alguém melhor. Vamos para o seguinte casal, que é Nick. Nick pede desculpas para Kate. Ele disse que ela disse, né, que é difícil aceitar as desculpas do Nick, porque ele só pede desculpa quando as câmeras estão filmando, ou pediu desculpa recentemente porque sabia que ela ia participar da reunião, então ela não sabe se é de coração. A Annie já defende o Nick, ela acha que ele é verdadeiro, ela diz que queria tentar um pouco mais e que é da sua característica não terminar as coisas assim sem tentar, por isso no término ela insistiu pra ficar com o Nick. Mas o relacionamento ele é feito de duas pessoas, né? Que só ela sozinha não ia dar certo. Nick disse que escolheu não estar tão perto do grupo, por isso que ele não tem amizade com os meninos. Ele disse que entende porque o Joey falou aquelas coisas pra ele, porque o Joey é amigo do Brandon. O Joey confirma e fala que já mandou mensagem pro Nick e que eles estão bem. Então a Kate conta que saiu com o Brandon uma vez, e aí quando ela foi sair com o Brandon uma segunda vez já com um grupo, que eles estavam no mesmo evento juntos, ele só quis saber da Casey. A Casey fica, não, isso não é verdade, o Patrick tava lá. Aí o Patrick levanta desesperado, não, eu não tava, não sei do que você tá falando, eu nem sabia desse rolo, me tira fora dessa. Foi engraçado, todo mundo riu, né, e aí eles deixaram a conversa assim. Eu não vou falar muito mais de Annie e de Nick. Sobre o Nick, é realmente difícil de decifrar se ele tava sendo genuíno ou não. Foi bem rápida a participação deles na reunião, o que eu pode ser um indicativo aí da participação deles para outros realities, já que já vimos esse comportamento antes, quando eles não pegam muito pesado nos participantes, que provavelmente eles participarão de outras coisas. Sobre o Anta e a Aline, ai. Anta disse que só tinha visto a namorada do amigo 2 vezes e que ela não conhecia tanto bem assim, né? Não conhecia tanto pra falar aquilo dele e que acredita que ela só queria 15 minutos de fama. Também disse que a Aline só disse que a amiga falou alguma coisa. Ela não especificou o que era aquela coisa. Então ele só foi saber quando saiu o show, né? Que era sobre a boate, né? Ele disse que gostaria que a Aline tivesse sido honesta sobre isso ali no restaurante ou depois, porque se é algo que influenciou tanto a decisão dela, eles deveriam ter conversado. A Lina disse que ela e Anto nunca conversaram sobre o papo de boates e não lembra por quê. Disse que o que mais teve peso foi o tema de voltar ou não a ter religião. O que eu juro, eu não consigo lembrar deles conversando sobre isso, sobre religião. Se eles conversaram, eu pulei ou eu dormi, porque eu não lembro deles terem falado sobre religião. Eu lembro mais que o assunto deles era sobre a boate. Então eu fiquei... O que tá acontecendo aqui? Aí o Nick então pergunta, né, sobre o tema da boate. Ele fala, Aline, se isso era tão sério pra você, por que vocês não conversaram sobre isso? Ela disse que não lembra porque eles não conversaram. Ela disse que por eles ter turnos noturnos atrapalhou bastante a interação dos dois, que o Anton concorda. Ela também disse que não tiveram conversas sinceras e profundas no dia a dia e que quando havia câmeras, ele se esforçava mais para conversar, ser legal e ser o cara das cabines, mas quando fora das câmeras, né, quando não tava ninguém, ele era mais reservado. Já o Anto acha que teve várias conversas sérias e profundas fora da câmera, mas nem todo dia a pessoa vai ter conversas filosóficas ou profundas. Ele disse que tinha dia que chegava do trabalho, só queria abrir uma cerveja e ver TV, não queria conversar. Sobre o lance da profissão do Anto. A Aline conta que a amiga que disse isso sobre o Anto, né, ela é ucraniana, e
que nessa região é comum o homem prover para a mulher. Anton é russo, o que também é assim para a região dele. Eles tiveram várias conversas sobre isso e estavam na mesma página, que ela queria continuar estudando e se caso eles tivessem filhos, ele seria o provedor. Aqui eu só quero destacar uma frase que ela falou, que é que no Brasil também é assim, que as mulheres esperam que o homem seja provedor. Aqui pesou pra mim, pesou porque, amiga, só você é um grupo de pessoas, né, espera isso. Eu não espero que um homem me banque. Eu tenho que fazer esse comentário porque, como eu posso falar isso educadamente? Eu não me importo se você quer uma pessoa que seja provedora. O que me incomodou aqui um pouco é que quando certas opiniões ou costumes pessoais, né, são colocados como se representassem todo um país. Tipo, o Brasil é enorme, cheio de cultura, cheio de realidades diferentes, famílias diferentes, cada um tem seu próprio jeito de viver. Então, acho importante lembrar que nossas experiências são válidas, mas elas não são universais. Eu, Patrícia, não gosto quando as pessoas falam preferências como se representassem uma maioria. Eu acho que ela podia ter dito, eu espero que a pessoa com que eu esteja seja provedor, ou eu fui criada assim, ou é isso que eu acredito, ou eu acho que o homem tem que ser provedor, mas na minha opinião, eu entendo que tem nervosismo, que é ao vivo, enfim, só acho que não é uma verdade para todas as regiões, para todas as pessoas. Enfim, não sei se eu consigo explicar, mas é isso que eu acredito. Não deveria ter generalizado. Voltando aqui o assunto, né, pro Anton, esse tipo de comentários sobre ele ter dinheiro ou não, são de pessoas que não conhecem ele, não sabem como ele administra o dinheiro, e que é chato escutar aquilo. Eu não vi a Aline pedindo desculpas pro Anton sobre esse tema, eu não sei se ela não acha que isso não ofenderia ele. Aí o Nick perguntou quando que a Alice sabia que não queria ficar com o Anton. Ela disse que foi logo na lua de mel, quando ele andou daquele jeito de chinelo, espera que ele ande melhor. Quando perguntada se estava namorando, ela disse que prefere manter segredo. Já Anton está namorando, vai fazer um ano. Ele apresentou a nova namorada, que se chama Miranda, disse que encontrou o que ele queria, o que ele precisava. No geral, para esse casal, o que eu penso é que os dois tiveram uma conversa amigável, mas não rolou nenhum pedido de desculpas, não abordaram a questão do álcool. Então eu acho que foi a mesma coisa, a mesma situação com o Nick e KM. A probabilidade é que a Ali vá participar de outras produções, porque foi muito leve também. Vamos para o último casal, KB e Edmond. KB tirou os apontes do peito, deu pra ver que ela tava bem nervosa, ela não queria esquecer de nada, né, ali do que ela queria falar. Disse, né, que começou a perceber a manipulação quando ele fazia coisas que não eram legais e logo depois pedia desculpas, chorando de joelhos, dizendo que precisava dela, que amava ela, sempre sem assumir responsabilidades nas ações dele. Fora das câmeras, ela disse que ele meio que desdenhava da relação dos dois, dizendo que estava cansado de chorar, que não entendia o que acontecia. Teve momentos que ela chorou e ele simplesmente foi embora, virou as costas e deixou ela sozinha, dizendo que não entendia. Edmund disse que entende que parece manipulação, mas não é. Que ele não estava tentando manipular ou fazendo isso. Ele conta que sabe que teve seus erros, mas uma vez quando ele entendia o erro, ele não cometia de novo. KB diz que não concorda, que toda vez que falava de um problema longe das câmeras, ele a ignorava, já diante das câmeras não. Ela disse que sempre antes das câmeras chegar, ele meio que ficava pirraçando, sabe? Ele disse já, pelo contrário, que acha que a KB estava de TPM e ele deixava ela sozinha para respeitar esse espaço dela. Nick então pergunta da possibilidade de ser manipulação ou ele ser só sentimental. Então KB dá um ótimo exemplo do que é manipulação aqui, dizendo que se alguém, por exemplo, dizia que ele estava sendo chato, ele perguntava pra ela se era verdade. Ela dizia que sim, então ele se ajoelhava e começava a dizer: KB, não termina comigo, eu te amo, eu preciso de você. Ao invés de dizer: poxa, será que eu tô sendo chato? Ou eu tô sendo chato, desculpa. Ficava sempre de joelhos e fazia essa cena. Edmond nega que tenha se ajoelhado, disse que não lembra. No final os dois se abraçam, pedem desculpas. Edmundo disse que KB é incrível, que jamais conheceria alguém aqui como ela no mundo real. Na minha opinião, ele é engraçado, então a forma como ele se expressa suaviza situações. Já a KB estava bem nervosa na reunião, mas eu definitivamente entendi o que ela quis dizer. Eu aqui concordo quando eles falam que as duas coisas podem ser verdade, sabe? Duas coisas podem ser verdadeiras. Ele pode ter sido manipulador e ao mesmo tempo pode ter sido sentimental. Por quê? Vou pesar esse vídeo um pouco, mas eu acho legal falar sobre isso, né? É uma oportunidade aqui pra falar disso. Eu penso que nem sempre a manipulação é escancarada. Ela pode ser bem sutil. Eu não sou nenhuma expert aqui no tema. Meu Deus, me corrija aqui nos comentários se vocês acham que eu estiver errada. Mas a manipulação, ela também usa de emoções genuínas ou que a pessoa acha que é genuína
para influenciar ou controlar o comportamento de outra pessoa. E essa pessoa pode agir de forma consciente ou não. Então é muito difícil identificar assim uma situação. No geral, eu também acho que foi melhor mesmo eles não terem casado e desejo o melhor para os dois. Eu espero que ambos encontrem o que estão buscando. Por último, eu não sei se é impressão minha, mas na hora que a Kibi tava pedindo desculpas ali pro Edmond, a Aline fez um gesto, tipo, ela fez assim ou ela fez assim. Ela olhou pra Anne e fez esse gesto. Eu não entendi muito bem ali o que ela quis dizer. Se ela quis dizer palestrinha ou se ela quis aplaudir. Tem essa curiosidade. No final, então, aí chega o Blake trazendo um bolo sorvete, né, pro Jordan, já que era o aniversário dele. Todo mundo se abraçou. Foi isso. No final, mostra o Anton de chinelo, né? A gente vê os dedos dele assim na tela e vê a cara da Aline olhando pro pé dele. Eu achei engraçada essa parte. Pra Ali, definitivamente o amor não é cego. Bom, muito obrigada por assistir comigo essa temporada. Eu gostei muito da reunião. Definitivamente a reunião foi muito melhor do que a temporada. Eu desejo pra todos os participantes o melhor, que eles ganhem muito dinheiro, que eles vivam a vida deles normal, né? Assim que termina a temporada, termina também qualquer coisa que fique pra trás. Acabou. Isso é um reality show, a história da vida real, então sejam felizes, todo mundo aí. Sobre algumas respostas que eu queria, né, dessa reunião, só teve uma que a amigo do Anton, eles não estão mais juntos. Dos outros temas, como sobre o álcool, sobre os comentários homofóbicos, sobre as histórias da Anne e do Mike, eles não abordaram. Eu acredito que é porque, como se trata de um reality show de relacionamento, a seleção dos participantes é algo muito importante. Então, o histórico pessoal tem que ser verificado. Talvez por isso ele seja um tema sensível aí de abordar em público. Eu acredito que seja isso. Vamos deixar por aqui. Já tem a temporada da Itália que estreia em dezembro, se eu não me engano, dia 1º. Vou fazer a cobertura também. Se inscreve no canal para não perder. E a Itália, né, que é conhecida como a cidade do amor, né? Vamos ver se os italianos são assim mesmo ou não. Será que eles vão nos surpreender? Obrigado e fui! Fui!